Então, eu, dentro dessa pergunta, aí eu vou contar uma das coisas que eu fiz esse ano, no ano passado, no caso, né? Que, assim, é difícil falar que foi um erro, porque eu passei, né? Mas talvez não tenha sido a melhor coisa a ser feita, né? Como eu disse para você, eu, eu fazia, né? Juntava a preparação da escola e a preparação do quadro, né? Para poder passar no vestibular. Isso fazia com que eu tivesse, às vezes, 3 simulados por semana, ou 4 simulados. Já chegou a semana que eu fiz 4 simulados. Né? Isso, tipo assim, era sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Sabe? Tipo, Só fazer dias simular. consecutivos. Né? E aí, assim, às vezes o quadro às vezes tinha dois, eu fazia os dois. E aí a escola tinha dois, eu fazia os dois. Né? Eu era um cara assim que era vidrado no simulado. Eu acreditava assim, sempre acreditei que era um negócio que assim poderia eu poderia obter mais ganhos, né? Fazendo. E aí talvez assim eu tenha exagerado um pouco, porque isso assim eu acho que foi a coisa que mais me trouxe fadiga, né? Não pelo fato de fazer simulado. Fazer simulado é impossível você não fazer, mas o fazer 4 simulados, né? Foi algo que me trouxe fadiga e o que me atrapalhou bastante no final da corrida, né, do vestibular no final do ano, porque me atrapalhou, porque eu comecei a ficar exausto mentalmente, né? Eu cheguei a ter 2 crises de choro, assim, não cheguei a ter nada mais grave, mas crise, assim, de, cara, ficar ansioso, meio um burnout, sabe? Ficar muito ansioso e, meu Deus, eu não aguento mais, sabe? Teve um simulado que eu não consegui fazer no final do ano. Eu não consegui fazer. Assim, eu cheguei, a minha mente travou, desligou. Sabe? Não ligava. Eu olhava pra questão, lia, não entendia nada. Lia, não entendia nada. Fiquei, como assim? Eu não tô conseguindo. Aí eu vou, beleza, vou pra outra questão. Lia, não entendia nada. Sabe? Então a cabeça travou, sabe? Isso foi algo que assim, eu tive que cuidar legal para evitar de ser impedido de terminar a corrida, sabe? Porque eu corri bastante, eu sabia que eu tinha corrido, mas eu tava naquela de, meu, tô no gás final, mas tô cansado demais, sabe? Então eu cheguei assim, consegui terminar a corrida, né? Deu certo no final, mas eu tive que tive que dosar legal, sabe? Começar a dosar no final do ano para poder chegar e conseguir terminar direitinho, né? O simulado eu fazia todos os finais de semana, não tinha folga e no mínimo geralmente eu fazia 2. Eram poucos raros os simulados que eu fazia só um. Bom, os finais de semana que eu fazia só um simulado. E isso acho que foi o que mais me trouxe fadiga, né? Porque você não tem um dia para poder descansar, sabe? Então assim, eu fui descobrir isso muito tarde, porque eu tinha na minha cabeça, não, cara, eu preciso fazer, preciso fazer o simulado, preciso, né, continuar no progresso, preciso continuar estudando, né? Então sempre tinha, como eu falei, meu mental era muito forte, né? Minha vontade de passar era muito forte. Então eu sempre me estimulava, não, beleza, vamos lá, meta e tal. E aí isso fazia com que às vezes eu ficasse um pouco baqueado, né? Ficava meio, nossa, caramba, será que né, a fadiga mental e tal. E aí, com o passar do tempo, eu vi que isso começou a atrapalhar, sabe? Essa fadiga, ela começou a interferir, né? No caso, cara, eu dormia exausto, acordava exausto, ia pra escola, e aí isso começou eu comecei a sentir, meu corpo começou a sentir, e aí eu cheguei depois de um simulado, foi um simulado da Unesp, do quadro, simulado 2 ou 3, eu tive uma fadiga assim, mental e exausto, comecei a chorar. Chorava. Minha mãe ficou do meu lado, eu falava, cara, eu não tô conseguindo, nossa, eu tô exausto. Isso era no segundo semestre, né? Não lembro, agosto ou setembro, segundo semestre. E eu chorava, e aí eu percebi que a minha estratégia, ela tinha um ponto fora da curva, um ponto que estava errado, né? E aí eu peguei e reduzi os simulados. Aí comecei a fazer um por semana, ou 2, né? Para quem fazia 4, 2 tá bom, né? Eu pensei, né? Para quem fazia 4, 2 tá ótimo, né? E aí eu comecei a fazer 2, ou 1. E aí eu fui dosando, né? E aí obviamente, né, a sua fadiga, eu sempre enxerguei a fadiga como uma curva, né? E a minha curva estava ficando baixa, sabe? Então, aí eu comecei a dosando. Eu fazia 2, depois eu fazia 1,
E aí quando chegou perto das provas, já começou a fazer prova antiga, né? Parei de fazer simulado. Acho que fiz só um, com o FUVEST, o FUVEST 4, do quadro. Acho que foi só um. E depois o simulado do Enem. Mas assim, eu comecei a fazer só prova antiga, isso em outubro, né? E aí, falta um mês para as provas. E aí sim eu sinto que eu consegui controlar. E aí perto das provas, meu amigo, é aquele gasto final forte, né? Aí a ansiedade começa a bater no peito, começa a bater na porta, e aí, meu, aí vamos que vamos. Vou fazer duas respostas, então, porque eu sinto que são caminhos diferentes. Fazer a resposta pro pessoal que está terminando e eu vou fazer a resposta pro pessoal que está começando a estudar no segundo semestre. Para você que está terminando de estudar no segundo semestre, eu acho que assim, agora é o momento de. Eu imagino que você já deve ter visto a base, né? Você já deve ter passado um pente fino na sua base e começado a revisar o que você não sabe, o que você sabe. Eu recomendo que você priorize agora nesse final do ano, né, as matérias que têm maior incidência no vestibular que você quer. Vamos dar um exemplo. A ecologia sempre é uma matéria que e isso, em estudo de dados, é muito importante do vestibular. É importante você saber o que mais cai para você, porque os vestibulares, geralmente, eles gostam, têm preferências por certas matérias. Um exemplo, ecologia no Enem é 1/3 da prova de biologia, em média. Tá? Ano passado, deu uma zebra, não foi. Mas, assim, isso é batata. Todos os anos do Enem, assim, tem mais ou menos uma média de 5 questões 5 questões de biologia. Biologia geralmente tem 15, né? E aí, pegando essa média, vira mais ou menos 1/3. Às vezes até um pouco mais. Né? E aí, por exemplo, eu foquei meu estudo em questões de ecologia, foquei meu estudo em questões no caso de química orgânica, sabe? Então, esse foco um pouco maior na maior incidência, que assim, pensando no prático, né? O que tem maior incidência, se você souber bem, vai te dar mais ponto. Né? Então, focar bastante progressivamente no que dá no de maior incidência para de menor incidência. Vamos dar um exemplo, né? Elétrica. Né? Elétrica, pensando na prova do Enem, né? É uma matéria muito difícil em relação a índice de acerto. Né? As questões de elétrica geralmente têm índice de acerto baixo e ela é uma matéria que cai pouco. Então, assim, é legal estudar, né? Não é legal deixar nada para depois, assim, é sempre bom chegar na prova sabendo, no mínimo, o que é isso. Né? Chegar e falar, não sei o que é isso, não é legal de fazer. Porque se a questão for fácil, você não consegue acertar. Né? E a questão do Enem, se for fácil, vai valer mais ponto. Né? E aí, para você, então, pensando nisso, é bom você ver, mas não muito foco. Dá mais foco em relação à física, talvez de trabalho e energia, em mecânica, né, que são questões que sempre vai aparecer alguma questão, com certeza, trabalho, né, potência, isso aparece sempre, né, talvez circuitos elétricos. Eu falei de elétrica, né, quis dizer eletrostática, tá? Ela dos pontos, né, cargas pontiformes, geralmente os circuitos aparecem mais, né, mas são questões mais simples, né. Aí as questões de eletrostática, cargas pontiformes, quase não aparecem. Então, para você que está começando a estudar no segundo semestre, né, o que eu recomendo para fazer? Começou, primeiro dia, o que você faz? Passa um pente fino na sua base. Tem que passar um pente fino na base. Principalmente em relação às questões de exatas, né? Principalmente em relação às exatas. Né? Então, passar um pente fino na matemática básica, passar um pente fino na química elementar, na física elementar, para você primeiro resolver o seu problema com a base. Porque o problema com a base é estrutural. Né? Ele é um problema que você vai sentir da questão mais fácil para a questão mais difícil, da matéria mais fácil para a matéria mais difícil. Se você não resolver o seu problema, principalmente com matemática, talvez você vai ter dificuldade para aprender física, você vai ter dificuldade para aprender algumas questões de química, por exemplo, estequiometria, titulação. Geralmente, pessoas que têm dificuldade nessas matérias têm dificuldade em matemática. Né? E aí, você resolvendo, fazendo questão de matemática básica, você vai poder começar a introduzir, você vai poder começar a introduzir legal o seu estudo. E aí, depois que você passar o pente fino na base, aí você começa na ordem das incidências, né? Incidência do que mais cai, do que menos, do que cai mais ou menos, do que menos cai. Vai fazendo o jogo na medida do possível até o momento da prova. E simulado é importante, não esquece.